Fala pessoal, estamos começando aqui mais um podcast com meu amigo Alan e eu vou deixar ele apresentar a grande convidada desse episódio de hoje, né? Que é uma pessoa que vocês vão gostar muito, tá? Eu acho que tem muito a ver com tudo que acontece hoje em dia nesse cenário que a gente está vivendo, não só no país, mas no mundo inteiro. Vou deixar o Alan aí fazer a vez daí e apresentar essa pessoa que a gente estava muito afim de bater um papo. Fala pessoal, beleza? Hoje a gente está trazendo aqui para vocês a Cassiana De Biasi, a dona do canal Multiverso. É um canal que, como a gente tinha conversado, fala de filosofias alternativas, mas tem um conteúdo muito interessante a respeito de vários assuntos aí que estão totalmente ligados ao nosso dia a dia. Boa noite aí, Cassiana. Muito obrigado pela presença, pela atenção. Olá, boa noite, rapazes. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Tenho que dizer que esse é meu primeiro podcast, então vocês estão aí me estreando nesse negócio. Vamos lá. Ô Cassiano, um prazer te ter aqui, tá? A gente estava a fim de conversar com você tem bastante tempo, porque... Uma das primeiras pessoas que a gente imaginou em trazer aqui, inclusive, no programa. O Alan já tinha mencionado, falou, pô, tem uma pessoa muito bacana que a gente vai trazer aqui, que vai ter muito com que contribuir para o nosso conhecimento, né? Claro, porque aqui a gente está falando de um bate-papo. A gente faz questão de que esse podcast ele não seja um podcast de entrevistas. Mas sim, igual a gente já tinha até mencionado, que a gente imaginar como se a gente estivesse sentado na beira de uma calçada, batendo papo, se conhecendo. Né? E se conhecendo. Mas me conta, por que esse nome do canal? O que surgiu? Quando foi que surgiu essa ideia? Quando foi que você pensou, eu quero fazer algo diferente, mas não tão diferente porque acaba que existe dentro das pessoas, mas as pessoas não conseguem externar essa ideia. Conta pra gente. Então, vamos lá. O canal, na verdade, ele começou com o meu próprio nome, Cassiana De Biasi, porque quando eu montei o canal foi meio do tipo assim, passo a passo, como é que faz? Eu não sabia nem fazer o negócio. E ele surgiu há alguns anos, eu já venho participando de grupos de WhatsApp que debatem assuntos relacionados à ciência, à espiritualidade, filosofias antigas, grandes pensadores, histórias alternativas das correntes de pensamento humano, enfim, né? Uma série de coisas, ufologia também. Até fazendo um parênteses, quando eu estava conversando com a Alan ali no bate-papo, ele perguntou assim, como é que tu enquadra, né, o multiverso? Ele é um canal do quê? De ufologia, cosmologia, o que é espiritualidade, o que é? Eu falei, cara, não sei. Eu não sei, porque a gente debate um leque de temas tão amplo dentro desse contexto que até surgiu ali um neologismo, né, Alan, que a gente brincou que o canal é um canal de filosofia mista. Isso, filosofia mista. E é engraçado porque aconteceu com você praticamente a mesma coisa que aconteceu comigo, né? Eu tenho um canal no YouTube também que ele era um canal voltado para Airsoft. Então ele tinha o nome de Evangelista Airsoft. Mas no decorrer, na criação de conteúdo, de várias coisas que eu fui percebendo, eu me senti um pouco travado. Porque eu entendi que aquele nome acaba que ele falou, pô, vai ficar fechado só no Airsoft, eu tenho tanta coisa para poder falar, tanta experiência, tanta coisa nova, que às vezes não tem a ver com o Airsoft, e eu não queria que as pessoas procurassem e falar, pô, o cara tava falando de Airsoft, agora o cara já tá falando de videogame, o cara tá falando de canivete, de tática de combate. Então assim, eu me senti um pouco preso, falei, vou mudar o nome, para me poder ter menos, né, me sentir menos aprisionado naquele conteúdo e dar mais liberdade para poder falar de diversas coisas. E isso é importante. Foi mais ou menos nessa linha de raciocínio que você pensou, Cassiana? Foi mais ou menos nessa linha. Na verdade, eu quis tirar a pessoalidade da coisa, né? Porque, assim, eu estava tentando lembrar o nome, eu participava de um grupo chamado Plutarco. E lá eu conheci uma galera justamente trabalhando sobre essas ideias. Eu tive contato com o canal Caminando el Sendero, do Bertos, que é um canal espanhol, que trazia um conteúdo chamado Saga Anunnaki, onde ele traz uma condensação de uma série de pesquisas até de arqueologia não convencional, certo? Mas análises das estruturas sagradas e dos livros e também correntes de pensamento oriundas de esoterismo e canalização. Então ele propõe
uma versão para uma história planetária onde o nosso planeta e nós mesmos teríamos sido criados por extraterrestres, né? Então ele traz essa versão. Eu tive contato com esse canal, achei incrível o conteúdo, que é justamente a saga Anunnaki. E lá nesse grupo chamado Plutarco, e a galera começou a dizer assim, é muito legal, mas eu não entendi direito, eu perdi uma parte do conteúdo, eu não saquei muito bem, poxa, é bacana, mas enfim, o que estava acontecendo? Um grande percentual de pessoas dentro do grupo não conseguia compreender na integralidade aquele conteúdo em espanhol, né? E aí eu tive a ideia de começar a traduzir isso. E aí começou com uma coisa totalmente despretensiosa. Eu não tinha ideia de que ele chegaria tão longe de forma orgânica, porque eu não faço nenhum tipo de anúncio, enfim, né? É um trabalho totalmente orgânico. E eu não tinha ideia de que ele chegaria tão longe. E aí o pessoal começou... A gente estava até falando agora do anonimato e de algumas pessoas famosas e tal. Aí o que eu percebi? Eu percebi que o pessoal estava me tirando assim para algum tipo de pessoa especial, né? Parecia que eu tive a sensação que eu estava sendo endeusada de alguma forma, né? Aí eu pensei, não, mas só um pouquinho. Talvez as pessoas também se identificaram, né? Que você estava sendo porta-voz de algo que elas gostariam de dizer, ou de ouvir, ou de buscar conhecimento também, ou de né, Cassiano? comprovar as próprias teorias, não, né? É altamente lisonjeador. Altamente lisonjeador. Mas a verdade é que eu sou tão comum quanto qualquer outra pessoa, né? Então, naquela época, comecei a estudar um pouquinho sobre teoria das cordas, né? Obviamente, não me intitulo uma expert em teoria das cordas, obviamente, né? Mas eu comecei a estudar um pouco desse conteúdo, aí veio a palavra multiverso. E o multiverso veio exatamente daí. Ele é inspirado na teoria das cordas. E eu mudei o nome do canal depois de quase 3 anos, né? Para tirar um pouco dessa pessoalidade, para transformar isso em algo maior do que eu, certo? É engraçado você falando isso, porque acaba que você cria uma corrente, um movimento que você, na verdade, foi só a ignição, né? Hoje você já moldou e já mexeu com o inconsciente, até mesmo com a consciência das pessoas, que, vamos dizer assim, mesmo que você fale assim, eu não vou trabalhar mais com o canal, mas a semente já está implantada, o movimento já vai seguir por si só, né? Não, exato. Eu nem posso deixar de trabalhar com o canal, porque as pessoas vão me achar no meu endereço e vão me pegar e vão me dar uma surra se eu não traduzir isso até o fim. Pra você ter uma ideia, Márcio, não é zoeira não. Teve uma vez que o canal dela ficou uns 6 meses aí parado, cara. Todo dia eu me perguntava, caramba, velho, será que ela morreu? Cadê essa mulher, velho? Nu. Velho, você cria uma expectativa pelo próximo episódio e tal. Eu acho que hoje tá no episódio 32, não é, Cassiano? 32, exato. E, poxa, Márcio, eu falo contigo que eu conheci esse canal, cara, deve fazer mais ou menos uns 2 anos. E você me conhece, eu sempre fui um cara muito espiritualizado, né, velho? Eu venho de Umbanda, eu venho de espiritismo, eu sou sacerdote Umbanda. E esse canal foi muito importante pra mim, cara, no meu processo de, inclusive, desligamento do meu contato com a Umbanda pra partir pra uma coisa maior, pra maiores estudos, para maiores teorias, etc. E, pô, pelo menos na minha vida, sim, eu acho que eu já comentei com a Cassiana, na minha vida esse canal fez uma diferença bizarra porque conseguiu, como é que eu vou dizer assim, conseguiu embasar com palavras muitas teorias que eu tinha internamente, mas eu não sabia explicar. Então, a partir dos vídeos que eu via dela, eu pensava assim, poxa, é exatamente isso que eu penso, mas eu não sabia explicar com palavras, eu nunca tinha pensado em palavras que explicassem as minhas teorias. Então, do mesmo jeito que me atingiu, eu tenho certeza que atingiu os seus 20 mil inscritos que você deve ter hoje, né? Eu acho que deve ter até mais do que 20 mil. Eu acho que tá perto dos 22 mil já. Poxa, deve ter atingido com certeza. Eu fiz parte de um grupo do WhatsApp seu lá também. Era muita gente mesmo que fazia parte. O grupo tava lotado. Eu tentei entrar no 1, tava lotado. Eu fui pro 2, tava lotado. Eu acho que eu entrei no 2 com muito custo. Então, assim, tem muita gente que absorve esse tipo de conteúdo, que consome esse tipo de conteúdo e faz diferença, com certeza, na vida de muita gente, né? Eu fico feliz de ouvir esse tipo de depoimento, porque
é interessante e eu tenho ouvido isso ao longo desses 3 anos. Eu acho que o canal tem mais ou menos uns 3 anos, deve estar indo para o 4º ano já. E eu ouvi muito esses depoimentos de como aquele conteúdo tem ajudado as pessoas a encontrar a sua verdade. Porque eu digo assim, ó, a missão que eu descobri durante esse processo do canal, né, do multiverso, eu descobri que eu estava colaborando, que eu estava amando o outro, certo? Fazendo coisas boas e ajudando o mundo a encontrar a verdade. Que verdade? A sua. Ponto. Não é uma. Eu não, aquele conteúdo que é traduzido e que eu estou conseguindo ajudar os meus irmãos brasileiros a entender um conteúdo que não está acessível em português, ou não estava, agora está, né? E ajudando. Eu não digo que ali tem a verdade, que toda aquela história é uma verdade. Eu não sei, a verdade está em todos os lugares. Nós temos um pedaço da verdade espalhado em todos os territórios. Mas é muito legal que esse canal que eu esteja, através desse conteúdo, ajudando cada um a encontrar a sua verdade. Então, isso é bem legal. E o que você está falando é muito interessante, porque a gente tem as nossas doutrinas, né? A gente tem as nossas religiões, cada um tem as suas crenças, e chega um determinado ponto da sua vida, você acredita, você continua, não quer dizer que você vai deixar de ser católico, umbandista, evangélico, você não vai deixar. Mas existem algumas coisas que você acredita que pode ser o complemento dessa forma que você enxerga a religião hoje. Um exemplo, eu acredito muito, nunca li nada, nunca estudei nada, por isso que eu tô achando muito bacana esse bate-papo com você. Fiz questão também de não estudar, para que eu me torne o maior leigo possível no assunto, né? Além do que já sou. É por isso aí que vem o slogan do podcast. É dois caras que não sabem de nada falando sobre tudo. E a gente. E tem umas coisas assim que eu vou pegando meio que no ar e eu vou me identificando com elas. Eu entendo que os pensamentos têm vibrações, que têm frequências, porque a minha formação é elétrica e eu gosto muito de eletromagnetismo, essas coisas. Então, eu percebo que existe algo além só da crença. Existe algo físico ou algo que está entre a espiritualidade e o físico, né? Não estou dizendo que a espiritualidade não é física, mas eu falo que existe algo que a gente não enxerga e que tem o poder de influenciar pessoas. Sim, são outros estados da matéria, né? Não deixam de ser físico, não deixam de ser matéria, mas são outros estados de matéria mais sutis do que essa que a gente conhece aqui. Exatamente. Um exemplo clássico. Se eu estiver perto de uma pessoa, quando eles falam assim, esse cara aqui, ó, essa pessoa, e nossa senhora, eu fico perto dessa pessoa, eu tenho um baixo astral. Eu entendo que essa pessoa está emitindo energia, e essa energia ela está em formato de ondas. Pode ser ondas eletromagnéticas, que se eu não tiver com a minha energia boa, eu posso estar absorvendo essas ondas eletromagnéticas. Então, assim, não é a pessoa com a cara emburrada, que ela falando com você. Não, eu entendo que a energia. Tanto que a gente vai em alguns lugares, a gente sente que a energia não tá legal, porque eu entendo que o pensamento, a gente fala de neurônio, a gente fala de interação elétrica, né? Vamos dizer assim, elétrica, no corpo da gente em todos os sentidos. Então, eu acho que isso, de certa forma, afeta. E como eu sou músico também, a gente percebe que a música, ela tem várias... Eu não sou estudioso de música, sou um músico vira-lata, né? Faço questão de continuar sendo músico vira-lata para que eu possa produzir conteúdos cada vez mais orgânicos do que músicas pensadas, muito pensadas, né? É claro que você tem uma métrica para você fazer música, mas eu prefiro me deixar leigo para que eu consiga realmente externar meu sentimento e eu não consiga ficar me vetando, esse acorde com esse aqui não tá legal, então eu prefiro não estudar para que as coisas ficam do meu jeito. E eu percebo que tem acordes, que você tem acordes menores, esse é o básico da música, eles te expressam sentimentos, né, de tristeza, você tem acordes maiores que te dá aquela sensação, você tem o trítono, né, o tritono, né, que eles falam a quinta aumentada ou a quarta diminuta,
que seria o som do diabo, né? Que seria o som do diabo, que foi Paganini muito... usava isso demais. Então, que foi muito... como é que eu posso dizer? Foi muito castigado na época medieval, que eles falavam que isso, né, era uma nota que você não podia tocar nas igrejas, e você percebe realmente que esse tipo de frequência, ele causa aquela sensação de desespero, aquela sensação de apreensão. Então, eu acredito muito nessa questão do universo, ele ter algo, eu não sei o que é, mas que rege boa parte dos nossos sentimentos e como a gente leva a vida. Não, interessante. O que acontece? Da mesma forma que uma carga elétrica tem uma interação, e essa interação pode ser manifestada através de partículas e através de ondas, da mesma forma que uma onda de rádio, uma onda infravermelha ou uma onda de qualquer tipo pode transmitir um pacote de dados de forma invisível do ponto A para o ponto B, independente da sua distância, a uma velocidade muito quase instantânea, vamos dizer, não é instantâneo porque o som se move mais lento que a luz e infinitamente mais lento, enfim, né? Mas o nosso corpo também tem uma carga elétrica, ele também tem um campo magnético, e os nossos pensamentos como forma de energia, eles também se propagam na forma de ondas nos ambientes tanto próximo quanto longe de nós. Então, quando a gente está pensando, é como que acontece 24 horas, 7x24, né? É como um rádio transmitindo suas ondas. Da mesma forma, cada um de nós também transmite ondas através desse ato de pensar. Então quer dizer que eu não estou totalmente fora, né? Não, está totalmente dentro. E o som também. O Alan com certeza já ouviu falar de geometria sagrada. Eu não sei se tu já ouviu falar, Márcio. Não, nunca ouvi falar. Certo. A geometria sagrada, ela é um conceito, uma teoria que considera que os construtos do universo, lá no seu primordial, junto com a força fraca, a força forte, eletromagnetismo e gravidade, certo? Antes mesmo disso, na construção do tecido do espaço-tempo, existe um padrão de formas de energia que criam, vamos dizer assim, e unificam todas as coisas que se manifestam na materialidade. E esse conceito diz que isso é feito através de formas geométricas que se chamam de geometrias sagradas. Da mesma forma, existem teorias que defendem que o som também tem uma característica muito parecida com as geometrias sagradas, tanto que existem sons teoricamente, né? Eu não gosto de afirmar nada, eu gosto de falar em termos, né? A princípio, teoricamente, existem sons sagrados e sons não tão sagrados assim, e a música e o som, ele é capaz, sim, de reverberar energias em tudo aquilo que vive, seja no homem, seja nos animais ou nas plantas. Tanto é que existem terapias holísticas de cura através do som. Eu, particularmente, tive uma experiência com o som que foi muito louca. Se vocês quiserem saber, eu conto. Claro, conta pra gente. Mas tu ia fazer uma pergunta antes, por favor, faz a tua pergunta. Você tá falando essa questão de frequência, algo que sempre me deixou muito encucado, que é uma palavra que a gente usa muito aqui em Minas Gerais, foi a questão da frequência de 432 Hz. Porque eles costumam falar que é a frequência do universo, que várias músicas para relaxamento, né, são nessa frequência. E, se eu não me engano, teve uma convenção, né, na construção dos instrumentos musicais, até mesmo que se padronizaram lá com 440 Hz. Eu não sei o porquê, não estudei o porquê, mas são poucas pessoas, pelo menos músicos, que conhecem essa questão do 432 Hz, que fala que deixa o cérebro mais ativo, que você pode encontrar ele na frequência do coração. É uma série de coisas que é muito interessante, assim, que eu ainda vou parar para poder estudar, que eu acho que tem muito a ver com essa questão da harmonia, né? Essa frequência aqui, talvez ela seja uma frequência
que consegue unir vários elementos do universo, né? Não estudei ainda, mas Sim. só para poder deixar a dica aqui. Ô, Sim, Márcio, eu vou te dar a resposta disso aí, cara. Isso aí chama-se proporção áurea. Com certeza essa frequência, em algum tipo de numerologia, se você dividir, cara, vai dar 1.618, que é um número que eles falam que é o número de Deus. Isso é a proporção áurea que eles consideram um número perfeito, sacou? Eles falam que atua no chakra do coração, traz paz interior, uma porrada de coisa. E as tem músicas de um meditação lance. são nisso. Tem um lance, eu acho que a proporção áurea, se eu não me engano, ela saiu da frequência de Fibonacci, né? Não tô bem lembrada desse termo, mas essa questão que tu tá mencionando da frequência da Terra, essas frequências de manifestação que colocam o teu cérebro numa frequência alfa, beta, delta, enfim, né? Eu não sou muito aprofundada nesse tema, tá? O que a gente está conversando aqui, o que eu estou trazendo para vocês, ele é bastante superficial, né? Não, claro. Eu tô São citando conhecimentos rasos, assim. Mas só para completar o que acontece, existe, como tu estuda, né, eletricidade, sabe que a Terra tem um campo eletromagnético. Quem descobriu esse negócio foi um cara chamado Schumann, tanto que existe a ressonância Schumann, que é justamente a medida do campo eletromagnético da Terra, né? E essa ressonância, ela varia aí de X a Y, e ela tem uma certa frequência de equilíbrio dessa ressonância, que eu não sei qual é, se é 400 e picos hertz, não sei, tá? aqui, Mas... quentinho para vocês aqui a informação, né? Tô lendo aqui que é interessante. Porque eu me lembrei disso, porque eu falei, cara, teve um amigo meu que comentou comigo uma vez, falou, escuta algumas músicas na frequência de 432 Hz que você vai entender uma porrada de coisa. Aí tem um artigo falando aqui, ó. A frequência de 432 Hz corresponde a 4 mais 3 mais 2, que é igual a 9. E 9 é a consciência de Deus. E é por isso que essa frequência foi escolhida por todas as culturas antigas. Sempre foi conhecida como a frequência de Deus. E o gênio Nikola Tesla também dizia que 432 é a frequência de Deus. Interessante. Eu ia tocar sobre o Nikola Tesla, sobre ele nesse podcast. Eu ia chegar nesse ponto do Tesla com a Cassiana. Eu abri aqui a questão da frequência Schumann, tá? Que diz que o campo que pulsa nessa frequência da ressonância Schumann, que ele chegou no número de 7.83 Hz, equivaleria à ressonância do pulsar do coração do planeta. Que bacana. Interessante, né? Muito interessante. Eu acho que esse é o podcast mais culto que a gente vai gravar na vida, Márcio. E eu fico feliz o seguinte também, Cassiana, porque tem muita gente, né, que tem o mesmo nível de cultura, né, do que nós, né, Alan? E também tá tirando as suas dúvidas. Isso é bem legal. Agora eu lembrei do negócio que vocês dois são mineiros, né? Somos, mineiro. Aí eu lembrei do negócio do mineiro que eu ouvi, que eu achei muito engraçado, que o cara disse assim, mas pra que ser bom se nós pode ser bom demais da conta? É isso mesmo. É muito bom. Muito bom. Mas conta a experiência que você falou que você teve com a música. Então, eu fui assistir um show aqui em Porto Alegre, de um show de tenores, tá? Que era uma coisa que eu nunca imaginei que eu iria fazer em outras épocas da minha vida. Isso também é interessante, né? Porque dependendo de como a gente vibra internamente, uma música clássica parece uma tijolada nos peitos, né? Então, eu já tive épocas da minha vida que eu ia lá ouvir um Luciano Pavarotti, eu tapava os ouvidos e enfiava a cabeça embaixo da terra porque eu achava aquilo horrível, né? Mas eu estava vibrando numa outra frequência que não me permitia escutar aquele tipo de música sinceramente mais elevada, né? E eu acabei indo num show de uma banda chamada Il Volo. São 3 rapazes italianos que cantam músicas populares de forma tenorizada, vamos dizer assim, ok? E nesse show, eles estavam tocando uma música que eu acho linda. Cara, o meu corpo começou a vibrar.
Claro, som super alto dentro de um estádio, ouvindo aquele negócio, uma música que muito me agrada. E o meu corpo começou a vibrar, cara, eu fechei os olhos e eu senti todas as moléculas da água de dentro das minhas células vibrando. Foi uma coisa muito... Nossa, me arrepio até agora, assim, de lembrar. Foi muito louco aquele negócio. E aquela música, as ondas da música entravam no meu corpo, faziam a água da minha célula vibrar, e eu tive um processo de regeneração. Sem forçar a barra nenhuma, certo? Eu senti as minhas células se renovando, curando de dentro para fora. Eu senti a minha pele ficando mais bonita. Eu me senti ficando mais jovem. Cara, foi assim, um orgasmo sonoro, sabe? Foi uma coisa É, muito louca que me aconteceu naquele show. e isso que você está falando é tudo muito pertinente. Porque, um exemplo, pra você ver como é que as frequências, às vezes, elas também. As pessoas não acreditam muito em algumas coisas que são comprovadas cientificamente e até mesmo por testemunhos. Se você trabalha num equipamento, vamos dizer, num ônibus, ou você trabalha, sei lá, você é um piloto de helicóptero, ou você, enfim, você está sobre uma superfície que vibra. Dependendo da frequência, se entrar em ressonância, você pode ter alguns problemas de doenças ocupacionais. Você pode ter Uhum, problema de coluna, você pode ter problema de fadiga, você pode ter problemas emocionais. É uma série de coisas que a vibração, né, que a vibração, ela pode ocasionar. E você sabe que o som, se eu não estiver enganado, acaba que é uma dilatação do ar, é uma expansão, e aquilo vibra. uhum, Até mesmo uhum, porque, se você vê vários vídeos aí de cantores de ópera aí, que os caras conseguem, né, estourar uma taça justamente por causa da uhum, vibração. Então, a uhum. música realmente ela vai te vibrar naquela frequência. E Cassiana, você acha que isso tem a ver também com espiritualidade? Se você tem que estar preparado, desbloqueado, vamos dizer assim, para poder receber essa energia, ou ela pode afetar todas as pessoas de forma igual? Eu acho que tu tem que estar desperto. Porque o que que acontece? Ela pode atingir todas as pessoas de uma forma igual, só que se a pessoa não está consciente daquele processo que ela está recebendo, ela não vai potencializar aquilo ao máximo do 100% que pode chegar. Então, uma questão de eficiência, uma questão de aproveitamento. Emana-se uma energia, certo? Ela atinge a todos. Mas é como você fazer um exercício na academia. Se você vai lá e vai fazer um bíceps e faz de qualquer jeito, pensando no que você vai jantar à noite ou na sua tarefa do outro dia, você tem um tipo de resultado. Agora, se você faz consciente, pensando no seu músculo, sabendo que a tua fibra está trabalhando, que você está fazendo um estímulo para que ele cresça, aquela concentração consciente, ela te favorece para que você tenha 100% de aproveitamento. Então, eu acredito que seja mais ou menos nessa linha. A yoga seria um complemento? Seria um complemento, seria um dos ramos desse trabalho? A meditação através da yoga? Sim, sim, sim. A yoga é um exercício em movimento, né? Da mesma forma que, ou melhor, é uma meditação em movimento. Da mesma forma que o Tai Chi Chuan. E eu nunca pratiquei yoga, mas eu pratiquei Tai Chi Chuan uma época da minha vida e foi absolutamente transformador. Eu acho que todo a virada do meu mental foi ali. Foi a virada da vida. Foi quando eu resolvi praticar Tai Chi Chuan. E eu saí do nada, porque eu trabalhava, eu era executiva de uma multinacional, uma alta executiva, sofri uma pressão violenta. E eu tinha perdido meu pai, e o bicho estava pegando, assim. E vinha um sopro no meu ouvido e me dizia assim, ó, Tai Chi Chuan. Cara, eu não sabia o que era Tai Chi Chuan. E aquele sopro vinha e se repetia, e se repetia. Essa palavra Tai Chi Chuan, ela foi sussurrada no meu ouvido por um anjo. Vamos botar anjo, né? Entre aspas, enfim, certo? Foi sussurrada para mim. E através desse sussurro, eu fui procurar o que, que é isso, Tai Chi Chuan e tal, né? E eu acabei me matriculando numa escola de artes marciais aqui em Porto Alegre.
e comecei a praticar o Tai Chi Chuan, onde eu aprendi a meditar e onde eu iniciei toda a minha jornada de autoconhecimento. Foi ali, naquele momento. E a yoga, eu, apesar de não conhecer yoga em profundidade, nunca ter praticado, eu imagino que a yoga tem um efeito muito, muito semelhante ao Tai Chi Chuan. E para complementar, eu sou praticante de karatê há muitos anos. Que eu tenho treinado karatê assim direto, já tem uns 13 anos. A modalidade é o Kyokushinkai-kan, que é um karatê de contato. É um karatê novo. Pancadaria. É basicamente dois homens se agredindo. Não, Cassiano, é porque eu fiz karatê também, só que eu fiz Goju Ryu, que tem uma treta com o Kyokushin, sabe? Não existe. Não existe. Todos somos filhos do mesmo pai. Então, assim, e o karatê também, ele no geral, né, no meu ponto de vista, na minha opinião, os orientais, eles ainda estão bem à frente. Eu falo bem à frente no sentido da minha ignorância de não conhecer várias coisas que aconteceram também aqui na América do Sul, que você tem os índios, né? A cultura indígena ainda, eu sou muito leigo com relação à cultura indígena, mas o que eu adquiri de conhecimento, né, foi a questão dos orientais, e a gente percebe que eles têm muito essa questão da energia, essa questão da concentração. A gente faz muito katas mesmo, né? A gente faz muito katas, que são as lutas imaginárias. E o kata, se você faz ele da forma que ele precisa de ser feito, você faz um kata, você sai de lá esgotado. Você faz muitos exercícios de respiração, é muita concentração. E uma coisa que eu percebo é que você fica com a sua mente tão ocupada, que você não consegue pensar em outras coisas quando você está dentro de uma arte marcial que exige um determinado nível de concentração. Parece que já foi feito de propósito, ou seja, quando você está meditando, fazendo Tai Chi Chuan, você automaticamente, o seu cérebro, ele não consegue pensar mais em nada. É como se quando você estivesse praticando aquilo, você tem um bloqueio que você se dedica só àquilo. Então a gente tem várias coisas que a gente percebe que quando você tem um nível de concentração maior ou uma dedicação maior, você consegue se aliviar mais do estresse do dia a dia. Ler um livro, ok, excelente, mas ler um livro, uma pessoa te chama, você para, você escuta o passarinho cantando, ele te... Já essa questão que você utiliza corpo, utiliza mente, você bloqueia, você coloca uma música num fone de ouvido onde tem uma frequência específica. Essas coisas, já fiz algumas sessões de meditação, onde você ouvia músicas, umas frequências bacanas. Eu me sentia totalmente descansado. Porque legal. Eu sou uma pessoa muito agitada. Para mim, descansar não é deitar na cama e dormir. Eu tenho que... Deu para perceber, né, Cassiano? Eu sou uma pessoa muito agitada, então assim, o meu descanso é quando o meu cérebro encontra prazer em alguma coisa. Legal. Sabe? Então assim, parece que as coisas vão se conectando, né? Essa experiência da música que você falou que você teve a sensibilidade de sentir isso tudo. Eu até contei já pro Alan, para algumas pessoas aqui, eu tive num show de uma banda que chama POD. P-O-D. Em Belo Horizonte. Conta isso, tá? Isso não é só contigo não, tá? Todo podcast eu falo isso aí também. Eu tive... Tá promovendo esses caras aí, ó, galera. Não. Paga nós. Atenção, POD, paga nós. Cassiano, eu já tinha ido em vários shows de banda. Eu já tinha ido shows do Red Hot Chili Peppers, Silverchair, Deftones, uma porrada de banda. Quando eu fui no show do POD, eles têm uma energia diferente. É algo que eu não consigo explicar. É uma unidade. É estranho porque, assim, a gente querer explicar algo que a gente não conhece, né, através de palavras, fica complicado. Mas é algo indescritível. Talvez não seja essa experiência que você tenha tido, mas é muito próximo, porque você sente uma frequência, você sente uma emoção,
não tem a ver e ser tiete da banda, mas sim de você fechar o olho e sentir a música realmente fazer um papel diferenciado no seu corpo ali presente. Sensacional. Não, é muito interessante, de fato. Agora tu estava falando ali, o Alan estava falando, e eu fiquei fazendo uma retrospectiva com relação aos gostos musicais ao longo da vida, e como ele, de uma certa forma, reflete os amadurecimentos que a gente também vive, né? Por exemplo, assim, eu sei que isso faz parte de uma desconstrução, ok? Mas quando eu era jovem, eu sou jovem, né, meninos? Mas quando eu era mais jovem, uma guriazinha, né, que eu estava lá terminando a faculdade, eu fui fazer um estágio obrigatório numa churrascaria em Porto Alegre, que na época era a mais famosa, mais turística, vamos dizer assim. Era uma churrascaria voltada para o turismo, porque ela apresentava shows de projeção da cultura gaúcha, certo? Cara, naquela época, um pouco antes disso, eu tinha vergonha de ouvir uma música gauchesca, porque era brega, tá ligado? Era nada a ver. Pô, tu escutar uma música gaúcha era ridículo. Eu não podia ser pega ouvindo uma música gaúcha porque meus amigos iam me zoar, tipo assim, né? E aí, quando eu fui trabalhar naquele lugar, aquele lugar tocava música gaúcha dia e noite, 24 horas por dia. E eu aprendi a gostar. Só que eu só fui me libertar para bater no peito e dizer eu gosto da música da minha terra, que não seja rock and roll, claro, né? Porque o meu estilo preferido é rock and roll. Eu só fui admitir que eu poderia ouvir e me permitir ouvir uma música gaúcha depois que eu comecei a amadurecer um pouco mais. Quer dizer, eu comecei a gostar com 22 anos de idade e só me permiti curtir com 30. Quando eu superei a idiotice infantil de que eu não tinha que provar nada para ninguém e ninguém tinha nada que ver com meus gostos musicais, vamos dizer assim, né? E da A gente mesma... conversou com o Caio. O Caio é um amigo nosso, ele tem uma loja que trabalha com artigos nerds. E a gente estava falando justamente sobre isso, porque quando você fala de música, a roupa que você usa, o jeito que você se veste, acaba que você está externando o que você pensa ou um pouco do que é você. Ah, o cara tá com a camisa do Dragon Ball Z, o cara tá com a camisa do TNT, o cara tá com a camisa do Fresno. Na verdade, ali, ele quer externar um pouco o gosto dele e ele, na verdade, ele quer achar pessoas da mesma tribo, vamos dizer assim. Exatamente, ele quer Sabe? manifestar um comportamento tribal, não é exatamente o que ele pensa, o que ele gosta, é mais uma questão de comportamento coletivo. Isso, ele assim, através da camisa que ele tá vestindo, ele quer atrair os membros que são da tribo dele, os caras que gostam também, as meninas que gostam também. Sim. E a gente estava justamente discutindo isso porque a gente corre o risco de ter aceitação e de ter a negação. Então, quando você faz parte de uma tribo, vamos se dizer assim, você fica meio que assim, pô, e aí? Ó, eu me lembro, quando eu era mais jovem, a gente gostava de metal e eu era o único cara, um dos poucos caras que gostava de Red Hot Chili Peppers. Eu estou falando em 91, 92. Sim. E a galera falava, pô, mas Red Hot é funk. Red Hot é funk, Red Hot é funk. Não, a gente gosta de metal, porque tava na época do Giveaway, na época do metal, Bridge, sim, né? Sim. E aí o pessoal, não, você é traidor do Não, movimento. Red Hot nada a ver, o negócio é Nirvana, pô, qual é que era? O negócio é xingar Deus e botar fogo em crucifixo de cabeça pra baixo. Eu insistia. E hoje eu vejo assim, pô, eu vi os caras sendo totalmente renegados e hoje, né, um sucesso que tem hoje. Uma curiosidade que eu tenho quando você fala de energia, Cassiana, eu tenho essa curiosidade, porque eu não sei se a energia fica no local, né, pelo fato da gente morar em uma região que é muito histórica, que a gente sabe que teve muito sofrimento, a gente mora perto de Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, Mariana. Então, assim, a gente sabe que tiveram alguns acontecimentos, né, que envolvem muito sofrimento. Às vezes eu fico sem entender se o local emite essa energia
ou é a energia das pessoas que estão passando naquele local, que sentem esse mal-estar, e essas energias dessas pessoas que ficam no ar? Parece uma pergunta meio confusa, porque eu não consigo ver muita alegria. Eu admiro, eu aprecio, mas aonde eu sei que existe uma história de sofrimento, aquilo passou, ok, eu não fico focado nisso, tanto que eu me divirto com a minha família e tal, mas eu sei que fica alguma coisinha. Igual eu fui numa feira, eu vi vários artigos, eu falo físicos, né, de cinto de castidade, máscara de ferro, eu vi um monte de coisa que foi utilizado nessa época. Então, assim, eu não consigo ver isso como uma atração turística positiva. Ok, as pessoas podem estar ali para poder conhecer, mas eu tenho um pouco de receio de que essas coisas, elas talvez tragam uma energia ruim, ou que elas despertem, ou deixem a gente aberto a receber energias ruins. O que você tem a me dizer, assim, com relação a essa minha linha de pensamento? Bom, vamos lá. Tu trouxe vários elementos, tá? Dá para fazer um podcast inteiro só em cima disso, mas... Aí dá um podcast inteiro. Mas vamos lá. A primeira frase que eu vou trazer, depois a gente busca ela, só vou deixar ela no ar, que ela serve para mim, serve para vocês e serve para quem vai nos ouvir, tá? Que é a frase que o meu mestre de Tai Chi me falou uma vez, que tem grande significado e eu carrego ela até hoje. Ele me disse assim: observe e não absorva. Ponto. Essa frase é poderosa, ok? Então, assim, um lugar pode ancorar energias, sim. Especialmente enquanto houverem corpos mentais. Quando eu quero falar de corpos mentais, eu quero dizer tanto de pessoas que estão encarnadas em corpos físicos, mentalizando aquilo, enquanto as pessoas desencarnadas que ainda eventualmente podem viver aquilo, certo? E isso forma vamos assim batizar de corpo mental, seja ele oriundo de pessoas encarnadas ou desencarnadas. Alan, você tá vendo que eu não sou tão burro, né? Tem alguma coisa. Cara, eu acredito em você. Enquanto houver energia consciente emanando, pode sim haver energia ancorada, tá? Pode sim haver energia ancorada. Essas energias podem ficar por milhares de anos, ok? Até que se faça uma acupuntura na Terra, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Tudo é vivo, o próprio planeta é vivo. Então, o próprio planeta ancora energia, certo? É claro que o planeta, ele não avalia se aquela energia é boa ou é ruim, ele vai depurando. O planeta depura mais rápido do que nós. Mas, enquanto houver uma pessoa pensando, mas aqui houve sofrimento, quando tu pensa isso, tu tá emanando justamente essa ideia. Essa ideia está indo para o ar e está criando forma. E ela vai ser captada por outras pessoas que estejam sintonizadas nessa mesma faixa de vibração. Se o cara passar por ali, ele não está sintonizado com aquela vibração, ele passa por dentro do bagulho e nem vê, nem sente. Aí depende. Estamos todos coexistindo no mesmo ambiente, só que estamos vibrando em frequências distintas. Então, se uma pessoa passa por ali e vibra com aquela energia, ela vai captar aquela energia. Se uma pessoa passa por ali e está vibrando noutra pegada, ela não vai nem sentir, aquilo não vai nem fazer cócegas para ela, certo? E, por exemplo... Isso que você está falando é muito sério. Porque, desculpa te interromper, mas é porque me veio uma linha de pensamento também aqui, isso que você está falando é muito sério, porque, um exemplo, você falou do mundo corporativo, né? Teve uma hora no podcast que você falou sobre a questão de trabalhar em grandes empresas e o mundo corporativo. Certo. Então, assim, deve ser uma bagunça de frequência, né? E se a pessoa não estiver bem, acaba que ela... Não é verdade, Alan? Eu sei que é, porque eu trabalho também, e o nome disso aí, desse fenômeno, na verdade, ele se chama forma e pensamento, ou forma-pensamento, alguma coisa do tipo. Eu acho que é forma e pensamento, que é um fenômeno, né, que a teosofia explica como exatamente você, igual a Cassiana falou, sendo encarnado ou não,
você ainda tem um pensamento sobre o local que se torna uma forma. E aquela forma vira vibração, que no caso contamina as pessoas que estão com o mesmo teor vibracional ou com o mesmo nível de pensamento das outras que estão frequentando o lugar. Então, por exemplo, isso que o Márcio falou do mundo corporativo, quando você está numa empresa que está naquela coisa tipo... Aqui a gente chama de peão, tá, ô Cassiano? Você está numa empresa de peão comum, de chão de fábrica, sabe? De pessoas mais... com cargos mais baixos, você vê todo mundo naquela coisa tipo... Nossa, amanhã eu tenho que trabalhar. Nossa, meu chefe é chato pra caramba. Nossa, que saco de lugar. E acaba que você percebe que chega um momento onde você está trabalhando num lugar que está te adoecendo. Mas não é por causa da sua tarefa, não é por causa da sua função, não é por causa do clima de saúde organizacional da área, de modo geral. É por causa de tanta gente pensando na mesma coisa, sintonizando a mesma coisa, daquele lugar ser um lugar que está indo para sofrer, que o local acaba se tornando um local que te cansa mais do que deveria te cansar. Te adoece, exato, perfeito. Deveria te adoecer, entendeu? É mais ou menos isso, né, Márcio? Isso mesmo. Mas era só esse parênteses. Ô, Cassiana, pode continuar. Desculpa a interrupção. Não, Ele é ansioso, Cassiano. Ele é ansioso. Ele é assim mesmo. A gente tá batendo um papo e imagina, se eu ficar aqui só falando, vai virar um monólogo, não vai ter mais um bate-papo. Porque assim, eu tô aproveitando o seu conhecimento para poder me amadurecer com relação a essas coisas. Porque... O Alan não conversa disso comigo não, tá? A gente conversa muito a respeito dessa questão do mundo corporativo, né? Porque a gente trabalha em empresas corporativas, onde existe um corporativismo, né, Alan? Deus me livre de corporativismo. E a gente percebe que é um furacão, né? Você sabe muito bem, é um furacão. Então essas linhas de pensamentos, as pessoas ficam muito sensibilizadas, as pessoas é onde tem muita ganância, tem muita gente boa, mas tem muita competição. Sim. Tem muito sofrimento, tem muita decepção. É que, cara, né? Cada coisa que a vida te traz, tu tem que surfar e ter coragem, sabe? É isso. Então, existe em todos os cantos, ao mesmo tempo que existe o peão que tá sofrendo, que é a maioria, existe aquele peão que tá grato, porque ele tem trabalho, porque ele vai levar o leite para casa, sabe? Então, assim, o mundo corporativo... eu gosto de brincar que ele é um mundo político, só que eficiente, né? Vamos dizer assim. Mas a política é a mesma. O que é a questão? Quem é que floresce dentro do mundo corporativo? Aquele cara que gera riqueza, que traz resultado e, ao mesmo tempo, tem articulação. Esse é o cara que prospera dentro do mundo corporativo. Esse cara é mau? Não. Ele está surfando a onda daquele mar onde ele está inserido. E a vida é muito assim, sabe? A gente pegar um cara tipo Leonardo da Vinci, certo? A gente pega um cara que é um dos maiores de todos os tempos, tá? Meu, o cara é foda. Pica das galáxias. Ai, desculpa, não pode falar palavrão, né? Ai, que feio. Pode. Aqui não tem censura, não. No Spotify não tira monetização, não. Só no YouTube. A gente fala monetização, mas a gente não ganha nada, não, tá? A gente quer ganhar, Cassiana, mas não ganhamos nada, não. Inclusive, o seguinte, eu defendo que o Leonardo da Vinci é um dos maiores, né? Tirando, né? Não tô falando de questões religiosas, né? Até mesmo porque eu sou religioso e eu acredito que Jesus foi o maior de todos. Mas falando, Leonardo da Vinci, para mim, é o maior ser humano, né, que tá aí junto com a gente, que esteve junto com a gente, que não era... Filho de Deus direto. De alienígenas, né? Ele era um cara foda. E isso gera discussões, porque tem muita gente que acha que é o Tesla. Eu acho que o Tesla contribuiu realmente, tá, né? Eu acho que é o Tesla, aí, tá? Pode parar de mandar em direto. Eu acho que é o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era o cara... Não querendo tirar a magnitude de Tesla, que é outro cara, não querendo tirar a magnitude do próprio Albert Einstein, que também era um cara foda pra caramba. E a gente teve, ao longo do tempo, vários pensadores muito bons, tipo Aristóteles, que foi um cara animal também. Aquele cara que fundou o Stephen Hawking também, até o próprio Stephen Hawking, né? Foi. Como é que é o nome... Marco Aurélio, gente! Marco Aurélio! O cara que difundiu o estoicismo, porque quem inventou o estoicismo não foi ele, foi o escravo dele, né? Então, para a gente ver como às vezes o cara não precisa ter uma grande posição para ele ser genial, né?
Nós temos pessoas geniais em várias posições da sociedade. Como eu gosto de brincar assim, ó, quando a gente olha para certas figuras que adquiriram um sucesso financeiro, né, a gente olha que até pessoas muito bobas conseguem ficar ricas, né? Então é uma coisa ao alcance de todos, vamos dizer assim, né? Luciana, como é que você explica esses caras aí? Tipo Tesla, Da Vinci, esses caras são avatares, são filhos dos alienígenas, são os caras que os alienígenas deixaram aqui pra nós, pensando assim, opa, esse cara aqui vai ensinar essa galera aqui a assar o pão corretamente. Não, eu encaro essas pessoas como pessoas que fizeram a lição de casa nas encarnações anteriores. É dessa forma, sabe? Eu Pô, acho show de bola. que estamos em estágios diferentes. Então, quando eu fiz a referência de Leonardo da Vinci, é que Leonardo da Vinci foi um cara que a vida chegou para ele e disse assim, ó, meu, agora tu vai ser matemático. Ele foi lá e foi matemático. Oh, meu, agora eu vou te jogar engenharia. Ele foi lá e virou engenheiro. Agora eu vou te largar desenho. Ele foi lá e virou pintor. Você entende? Ele foi um cara que ele surfou tudo que a vida tirou nos peitos dele, entendeu? E uma coisa Isso que é é interessante, sensacional. Isso é sensacional. A pessoa ter, porque assim, a gente planeja uma parte da vida, certo? sim, sim. Mas a verdade é que 80% da nossa vida é meio que autômata, cara. Tu planeja até ali, e tem coisas que vêm para ti e simplesmente vem meu. E isso é uma coisa linda, é a vida te atirar um desafio nos peitos e tu matar e fazer, encarar, sabe? E uma coisa interessante sobre Da Vinci é que eu acho que a sociedade acabou com a evolução da sociedade limitando a gente bastante. O Da Vinci, ele não era engenheiro, ele não tinha um diploma, ele não era pintor, ele não tinha um diploma de artes plásticas, ele não era ele era matemático, mas não tinha um diploma de matemática. E essa questão de hoje em dia a gente tem que ter um diploma, um papel, um canudo para provar que você é bom em alguma coisa, eu acho que limitou muito a nossa inteligência e a nossa capacidade, inclusive, de contribuir com a humanidade. Porque, por Sim. exemplo, eu sou professor de história, né? Mas eu tenho conhecimento em vários campos aí ao longo da vida. Aí chega naquela parte que você fala assim, poxa, para eu falar de filosofia, eu tenho que obrigatoriamente fazer uma faculdade de filosofia e me tornar um filósofo. Ou eu tenho que obrigatoriamente fazer uma engenharia para falar de algum conceito de engenharia. E, na verdade, esses caras eles viviam numa época mais simples, que eles tiveram que criar os conceitos que hoje a gente utiliza, e às vezes a gente erra usando calculadora. Só que, exatamente por eles terem tido essa fase mais simples, que não necessitava deles ter um comprovante de conhecimento, que é o que hoje é exigido da gente o tempo inteiro, eles tiveram liberdade para poder fazer e criar, e sem ter nenhum tipo de... Claro, eles tiveram os percalços lá e tal, a igreja queria pôr fogo em todo mundo, mas... Ele teve que se esconder no porão de muito nobre daquela época, né? Pois é, exatamente, mas os caras tinham, querendo ou não, uma liberdade para criar e para pensar muito maior, desde que não divulgassem, né? Mas eles tinham uma liberdade muito maior do que hoje, que eu vejo que a gente é muito preso a um curso superior, a um professor, a um cara que fala, pô, cara, você tem que seguir essa lei aqui. Pô, cara, beleza, mas eu tenho um questionamento sobre ela. Não, você não pode questionar, tem que seguir, é isso aqui que eu tô te falando. Mas, Eles não Alan, tinham isso. eu acho que isso está mais ligado na estruturação da sociedade do que, talvez, limitação de conhecimento. Um exemplo, se hoje todo mundo se intitulasse médico, um exemplo, hoje, ninguém precisasse passar por avaliação nenhuma, todo mundo se intitulasse médico, como que nós iríamos descobrir quem realmente vai ou não vai matar pessoas? Tô citando um exemplo assim de por isso que eu acho que existe essa burocracia. Mas o Mas curso superior ela também não não te pode. garante Não. que o médico vai te matar ou não. Mas ele responde legalmente. Eu acho que é mais por uma questão estrutural de sociedade, porque você tem uma responsabilidade, uma corresponsabilidade de uma instituição, de um órgão, de um conselho regional. Eu acho que é mais questões jurídicas. Até mesmo porque Também. senão não existiria parteiras, né, lá. É um monte de É, gente pegando imposto da gente pra fazer nada pra gente. isso se aplica muito, especialmente quando a gente está falando de trabalhar na corrida de ratos, né? Então, trabalhar para outras corporações e elas vão te exigir esses papéis, esses diplomas e essas comprovações. Mas quando tu parte para o empreendedorismo, o teu horizonte também se amplia, né?
Agora tu falou em engenharia, eu vou dar um exemplo. A minha formação é turismo, certo? Eu entrei na faculdade de turismo, eu quis desistir no meio do caminho, mudar para administração. Meu pai disse, nem pensar, tu começou, termina, depois tu faz outra se tu quiser, né? E eu acabei fazendo uma pós-graduação em administração, um MBA. E, cara, eu há 8 anos eu abri uma empresa de construção civil e eu não sou engenheira. Aí o que eu tive que fazer? Eu sou uma administradora, certo? Que eu não sou turismo, eu sou turismóloga apenas na minha formação, eu nunca atuei no turismo profissionalmente. Eu ingressei em multinacional, fiz toda uma carreira na área administrativa comercial e hoje eu tenho um negócio relacionado com engenharia civil e não sou engenheira. No entanto, 8 anos depois de amassar barro em obra, eu te garanto que eu dou baile em muito engenheiro. No entanto, eu precisei contratar engenheiros e arquitetos na estrutura da minha empresa para que eles possam assinar e se responsabilizar tecnicamente pelos projetos que a minha empresa toca. Mas eu não precisei cursar engenharia para ter uma empreiteira, por exemplo. Eu tenho um livro, na verdade são 2 livros, né, do Leonardo da Vinci aqui em casa. Um fala sobre os desenhos, né, de anatomia que ele fez juntamente com os projetos de máquinas de guerra. O outro fala de pinturas e esculturas. O que a gente percebe? A gente percebe hoje que as pessoas têm aptidões, né? Toda pessoa tem aptidão para fazer determinada coisa, ela precisa ser desenvolvida. E o que eu percebo, Cassiano, um exemplo, no seu caso, é que você agregou valor naquilo que você já sabia fazer. Sim. A sua aptidão já ser um administrador, a sua linha de raciocínio, o seu raciocínio lógico, o seu jogo de cintura, isso já era seu. Quando você fez o turismo, ele agregou e deixou você diferenciada. Por que eu costumo falar isso? Você trabalha com, sei lá, vamos falar igual o Alan. O Alan é um cara que trabalha numa linha de produção, o cara precisa entender de Lean Six Sigma, de ciclos de qualidade, uma porrada de coisa. Ele fazendo história agrega alguma coisa naquilo que ele tem aptidão. Ou vice-versa. Eu digo isso. Você sabe escrever o português correto. Isso. O seu relatório, vamos dizer, você é um cara que você está situado, você tem uma habilidade de leitura, você tem uma habilidade de compreensão, isso te ajudou no desenvolvimento da interpretação de texto, daquilo que você pode dizer, aquilo que você não pode dizer. E isso é um diferencial que talvez faça você sair à frente. Eu acho que tudo se encaixa. E às vezes você ir para contramão é algo totalmente positivo. O cara é médico, ele faz uma especialização em culinária. Alguma coisa dentro da culinária, né, que não seja só utilizar a faca, vai contribuir positivamente dentro da profissão dele de médico. Essa, né, cara? Ou ele é médico e quer virar chefe de cozinha, ele vai saber, opa, se eu misturar isso aqui com aquilo ali, o cara vai ter um revertério. Exatamente, pode ser. Aí o cara se torna o cara junta a medicina com a culinária e se torna um bioquímico, vai. Ele vira um curandeiro. Mas tu sabe que o Alan falou uma coisa muito pertinente com relação a esses grandes pensadores, que é claro que se a gente for partir para uma linha espiritualista mais ortodoxa, a gente vai partir para uma premissa que esses caras aprenderam essas habilidades ao longo das encarnações, os caras estão com uma corrida na frente e eles vêm aqui e explodem em conhecimento que eles já adquiriram antes, né? Essa premissa, ela, para mim, é válida. Para mim, né? Ela é válida. Mas quem duvida que esses caras tinham uma habilidade superior de meditação e eles faziam, sei lá, projeção astral, abriam um portal lá dentro do quarto deles e vinha um ser ascendido de outra dimensão e pifava as coisas para eles. Pode ser. Porque assim, essa é bem a história de Tesla, né? Essa é bem a linha do Tesla, né? Da onde que Leonardo... Tudo bem, um corpo, anatomia, ele pode ter pego um corpo, se escondido num porão e aberto. Beleza. Mas da onde que ele tirou
um helicóptero? Da onde que ele tirou um tanque de guerra? Da onde que ele tirou N tralhas que ele inventou? Da onde, se ele não tinha uma referência anterior daquelas coisas? Agora vem uma pergunta para vocês dois, então. Como é que fica, então, a situação do eram os deuses astronautas? Eu acho que essa pergunta é mais pra Cassiano do que pra mim. Porque... Eu já falei com a Cassiana que ela tá desperdiçada em não fazer programa pro History. É que esses caras lá são chatos pra caramba. Né? Então, eram os deuses astronautas do querido Däniken, Erich von Däniken. Eu, inclusive, fui a Curitiba num UFO Summit, que ele veio para o Brasil, há uns 2, 3 anos atrás. Eu fui lá assistir. Nossa. Muito legal. Tinha um bando de maluco lá vestido de ET com anteninha, foi show de bola. E, então, essa história do Eram os Deuses Astronautas, ela faz uma correlação direta com a saga Anunnaki, tá? Porque o que a saga Anunnaki defende? Ela defende que tanto a origem do nosso... Ela pega o seguinte, ela pega toda a realidade terrestre de organização administrativa e política e extrapola isso para um nível universal. Então, ela defende que existem civilizações infinitamente mais antigas do que nós, um conhecimento que a gente não consegue mensurar, com tecnologias ainda inimagináveis para nós, e essas civilizações se organizaram em confederações, em federações, em representatividades, certo? E foram colonizando planetas mundo afora. Então, a saga Anunnaki diz o quê? Coincidindo exatamente com eram os deuses astronautas, que depois que a Terra ficou pronta, que foi terraformada através de engenharia geológica, certo? Por seres de altíssima tecnologia e um conhecimento infinito, formaram o nosso planeta de propósito, criaram esse planeta para que aqui houvesse vida. E depois de bilhões de anos, que a Terra, enfim, depois que o bolo assou, porque tudo tem um tempo, inclusive isso, certo? Depois que esse bolo estava assado, vieram civilizações para cá, de Sírios, das Pleiades, inclusive os Anunnakis que vieram depois, enfim, vieram para cá e montaram colônias de vida, tanto humana, como insectoide, como reptiliana e outras formas de vida humanoide. Essa teoria diz que a Terra foi escolhida para sediar uma continuação de um projeto adâmico, ou seja, Adão, o homem humano, certo? Que teria nascido na constelação de Lira, em Vega. E esse primeiro homem adâmico teria sido ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. Isso há bilhões de anos atrás na nossa escala terrestre. Ok? E a Terra foi escolhida para que houvesse a continuidade desse projeto adâmico. Vieram essas colônias para cá, com esses engenheiros geneticistas. Eles criaram formas de vida aqui. Algumas dessas formas de vida que nasceram aqui foram aquela geração de humanoides autóctones, certo? Que é um estilo macaco, vamos dizer assim. Que era o ser primata terrestre, criaram esse ser. Esse ser se desenvolveu e com a genética desse ser misturada com uma mescla de genéticas de todo este universo local, esses deuses astronautas criaram o ser humano à sua imagem e semelhança, como diz na Bíblia. Então, a história dos deuses... Que aula, hein, Alan? Eu tô falando, esse vai ser o podcast mais intelectual que a gente vai gravar na nossa vida, cara. Cassiana, se fala algo sobre a nossa relação com os animais? Em que sentido, assim? Eu falo na questão da energia, questão da convivência com os outros seres vivos, porque nós estamos falando muito dos seres humanos e tal. Existe algum estudo relacionado aos animais?
Sim, Igual vários. interação. Rosidane e eu com os meus cachorros aqui, com os meus peixes e Isso, tal. Essa é. questão de você Sim, desenvolver um sim. carinho e receber um carinho, né? A saga Anunnaki, o que que ela fala sobre os animais, tá? Em algumas linhas, ela diz, ela não entra muito nesse detalhe, certo? Mas ela diz que, por exemplo, o que tem aqui na Terra de animais, inclusive nós que somos animais, certo? Isso, Nós eu tinha somos, esquecido. Eu tinha esquecido o é, detalhe que o Alan é um animal. Obrigado. nós estamos aqui na Terra como o tipo biológico mais desenvolvido, certo? E que as outras raças que aqui habitam, elas estão em fases primitivas, vivendo a sua fase primitiva neste planeta. Tanto que a saga Anunnaki, ela menciona uma raça de felinos de Sirius Alpha que teria auxiliado a raça humana na Grande Guerra de Orion contra os reptilianos, ok? E essa raça de felinos, ela cita como felinos bípedes, humanoides de 3, 4 metros de altura com grande força. E eu já li algumas teorias que os Thundercats são inspirados nessa civilização felina de Sirius Alpha. Ó, que Ok? interessante. Então, assim, esses felinos, falando especificamente dos felinos, né? Esses felinos que habitam a Terra hoje, eles estão na fase primitiva deles. É como se houvessem os nossos macacos que vão virar homens vivendo em algum outro planeta para depois vir para cá. E que todos esses animais têm uma versão humanoide altamente desenvolvida e intelectualizada de cada uma dessas vertentes biológicas. Mas a saga não entra muito neste detalhe específico, tá? Mas eu conheço um pouco com relação à espiritualidade dos animais, porque é um assunto que me interessa muito. E o que as vertentes espiritualistas dizem, tá? Que os animais, eles sentem, pensam, amam, odeiam e tudo mais como a gente e em uma outra escala, porque eles estão efetivamente em outras etapas evolutivas diferentes de nós. Então, eles estão aqui coexistindo conosco nesse planeta com o mesmo objetivo que nós, se desenvolver, elevar a consciência e retornar à fonte. Exatamente com o mesmo objetivo, cumprindo as suas determinadas etapas. Então, na espiritualidade dos animais, ainda se menciona que os animais não vivem esses animais que hoje estão na Terra, que convivem conosco, os seus espíritos, eles não vivem na erraticidade. Vocês sabem o que é erraticidade? Não. Erraticidade é o período que na teoria, um espírito vive depois que ele desencarna, ele não reencarna imediatamente. Ele passa por um período suspenso no mundo astral, continua o seu aprendizado e se prepara para uma nova reencarnação. Esse período, o espiritismo chama de erraticidade. E os animais, em teoria, eles não têm esse período, então eles desencarnam e reencarnam imediatamente. Eles não passam. Acelerar o processo evolutivo das almas, né? O Espiritismo fala até que, inclusive, alguns animais, eles são, de fato, almas em desenvolvimento. Uhum. Como nós, né? Exatamente. Pô, bacana como nós. demais. E, ô, Cassiano, você falou uma coisa a respeito de você ter ido nessa palestra do cara que escreveu os deuses, seriam os deuses astronautas, né? E deixa eu te perguntar, eu sei que muita gente chega pra ti e tem o mesmo relato que o meu. Mas como é que você lida com a galera que é meio doida, meio louca e tem umas teorias que você sabe que, meu Deus do céu, isso aqui já é demais pra mim? Cara, assim, como é que eu faço? Tem pessoas, eu me relaciono com o pessoal que comenta, né, no canal. Tem gente a maioria das pessoas são muito receptivas,
Até porque, diga-se de passagem, que eu faço uma tradução de um conteúdo estrangeiro, não é um conteúdo que eu estou criando, eu estou traduzindo para o português e dando uma interpretação para o nosso idioma, né? Então a galera respeita muito, porque, diferente de outros canais que os caras criam as teorias e toma pau, entendeu? Eu não estou criando uma teoria, eu estou traduzindo uma teoria. Então, se eles têm que brigar com alguém, eles têm que brigar com um cara que fez o conteúdo, né? Tipo assim, não comigo, eu estou traduzindo. Então, existe uma margem de respeito muito grande, né? Em função, talvez, disso. Mas, assim, quando o cara chega muito louco, assim, muito bíblico, muito... eu nem respondo, sabe? Eu abstraio e finjo demência, porque tu não consegue adicionar informação num copo que tá cheio. Não adianta. Ou seja, né, existe um range de pensamento, mas não é um pensamento aleatório que você tem a liberdade de opinar e achar, né, aquilo que você quer e tentar criar uma teoria para aquilo, né? Porque ao mesmo tempo, para os ouvidos dos leigos, assim como eu sou, parece que não existe uma linha de raciocínio muito concreta, porque é muito complexo. Muito Sim. complexo. Por tudo que a gente conversou aqui, eu vi que é muito extenso e cada coisa tem a sua particularidade. E você vê que em determinadas situações, uma pequena coisa que a gente fala, existe uma grande teoria, uma grande linha de pensamento, muitos anos de estudo, de aprendizado, de debates que geraram e experiências também, né, que geraram esses conceitos. Exato. E aí talvez a pessoa fale assim, eu tô pensando, o homem veio de determinada coisa, e eu penso assim, as pessoas, pelo que eu entendi, assim, pelo que o Alan falou, parece que as pessoas correm o risco de inventarem teorias, né, de se perder no meio disso tudo e meio que criar uma loucura de falar, não, isso aqui acontece assim, porque a gente vê muitas pessoas que não são estudiosas, né, que têm alguns delírios, né, e a gente chama isso de suposto saber. Suposto saber. É você, quando você narra alguma coisa, ou você explica alguma coisa para quem não entende e faz com que aquela pessoa acredite que você sabe, que você saiba, né? E isso Sim. acontece muito. Então, da mesma forma que você é uma cientista, né? Se me permite chamar assim, Obrigada. eu não sei. Porque acaba que você estuda, que você tem um embasamento técnico, você tem um estudo completo, né? Não é só o Obrigada. disse-me-disse a respeito Não é só uma tradução, você não é só uma tradutora, né? Exato. E eu agradeço muito, fico feliz de ouvir isso. E então a gente percebe que existe realmente um conceito muito física, espiritual, as coisas se completam nas informações que você passa. Mas tem muita gente que deve viver no delírio, né? No delírio das coisas, porque a gente percebe que exige conhecimento e capacidade de aprendizado. Por tudo que a gente conversou aqui, é extremamente complexo. Sim. É extremamente complexo. O que eu digo assim, eu não comecei o meu estudo, eu não iniciei a minha instrumentação nesses conteúdos com a Saga Anunnaki há 3 anos atrás, né? Então eu venho estudando um leque bem generalista de ciências diversas há muitos anos para culminar na saga, né? Então não é uma coisa, eu comecei a estudar isso 3 anos atrás, não, eu comecei a estudar isso 30 anos atrás. Então é um pouco diferente, né? E de fato, quando a gente conversa lá na Saga Anunnaki, o pessoal ele tem acesso a uma tradução que eu fiz de um conteúdo, vamos dizer assim, entre aspas, isolado. O que a gente está fazendo aqui é abrir possibilidades para que a gente use ferramentas de aprendizado ao longo dos anos, como tu mesmo disse, né? Então, eu venho fazendo esses estudos porque eles me são muito prazerosos há muitos anos, não é de agora. Então, eu já li livros sobre espiritualidade dos animais, eu já
uma época que eu procurei Deus, eu fui na igreja católica, na batista, na umbanda, no shintoísmo, no xamanismo, no taoísmo, eu procurei Deus em tudo que era lugar, até em águas estagnadas, certo? E então todos nós temos essa jornada, né? E eu estudei também várias filosofias, conheço vários pensadores, tanto orientais como ocidentais. Eu estudo a própria ciência propriamente dita, de cosmologia. Já li livros sobre buracos negros, então comecei a ler O Mundo numa Casca de Nós, me deu um nó na cabeça de Eu li ele 2 vezes. Meu Deus! Eu pensei, quando eu comecei a ler, eu digo, gente, eu sou burra demais, não é Eu li ele 2 possível. vezes. Li ele 2 vezes. Mas, Estudei assim, um pouco de projeciologia, então assim, tem realmente uma bagagem muito grande, não querendo parecer soberba ou nada disso, pelo amor de Deus, tá? Mas Ô, é Cassiana, que... assim, eu li ele 2 vezes pra não entender quase nada, tá? Igual The Dark. O Mundo numa Casca de Nós é o livro mais complexo que eu já li em toda a minha vida. Nem os livros de eletromagnetismo são tão difíceis de entendimento do que o livro O Universo numa Casca de Nós. Fica aí a dica para quem tá ouvindo o podcast. Não, e eu tenho certeza, rapazes, que vocês são como eu, porque eu sinto que existe uma similaridade, uma congruência no que está acontecendo aqui. Então, eu tenho certeza que vocês também são do tipo de pessoas que estão ali, ó. Sei lá, coronavírus agora. Tá, mas o que que é? O que que é vírus? O que que é bactéria? O que que é MEPA? Que não sei o quê. O que que é medicina? O que que é biologia? Meu, e vai. Quando vê, tu tá lá na medicina oriental, lá nos chás chineses, assim, então, sabe? E eu sou muito assim, o que estrela, tá aqui estrela, qual é a estrela? Orion, Pleiades, mas o que que é isso daqui? Alcion? Mas que estrela é essa? Mas o que que é? Que constelação é essa? De onde é que vem? Para onde vai? O que que é um quasar? O que que é um buraco negro? Para que serve? Então, eu sou muito inquieta intelectualmente, estou sempre procurando e chego num assunto que abre outra dúvida, e abre outra dúvida, e outra dúvida, e assim eu vou bem louca, né? É desse jeito. Interessante, porque eu ouvi uma frase há muitos anos atrás que fala assim, que ter fé é questionar o tempo todo. Ou seja, a gente tem fé, a gente acredita, a gente desacredita, a gente pesquisa, a gente questiona, a gente tem fé, a gente acredita. É um ciclo, né? Sim. Eu até anotei a tua frase agora. Ó, bom que a gente está contribuindo com alguma coisa. Ai, gente. E vem cá, Cassiana, vocês... Fala. A gente queria agradecer muito a sua participação. E eu tenho uma última pergunta. Você vai topar participar de um novo podcast? Participo. Participo, sim. Eu gostei demais, achei muito legal. Porque são várias coisas, né? Assim, a gente vai meio que despertando várias curiosidades e acaba que isso vai sendo tirado de uma forma de um bate-papo onde a gente consegue linkar todo o seu conhecimento com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. E assim, o que a gente conversou hoje, com certeza, é algo que vai fazer a gente pensar de uma forma diferente. E eu acredito que muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast também vão pensar assim, porque é uma linha de pensamento muito fora do cotidiano, muito fora da nossa rotina. Porque é algo que é muito específico e você não vê isso em lugares populares. Na mídia popular você não vê isso, porque exige um certo nível de intelecto, né, para poder compreender, para poder... Interesse, né? De interesse. Interesse, até o próprio interesse mesmo. Então, assim, fiquei super feliz, fiquei, assim, admirado com o seu conhecimento. Você me fez pensar em várias coisas que eu jamais tinha pensado, contribuiu com algumas dúvidas que eu tinha, e você pode ter certeza que eu vou pesquisar sobre o assunto, porque o que eu percebi que é tudo também do bem. Legal. Eu acho que essa que é a grande sacada, porque os estudos, as suas respostas, as coisas que você já viveu, as experiências, é tudo muito do bem, né? E as pessoas do bem precisam de ter acesso a essas coisas.
legal, eu fico muito feliz, eu adorei essa experiência, a gente eu extrapolei bastante o tempo que eu tinha me dado, né, pra gente fazer isso, eu me senti super bem, super acolhida, vocês dois são dois rapazes maravilhosos, inteligentes, bacanas, e nossa, eu curti demais, a gente aceito sim, a gente dá sequência nesse assunto, uma das coisas que eu sugiro que a gente possa falar se é para chutar o balde e ficar loucão, a gente conversar sobre os construtos do universo e a substância amorfa. No. E aí a gente vai ficar loucão com esse assunto. Show de bola. Excelente. Eu vou comprar 2 litros de Brahma pra gente conversar sobre isso. Aí, ó, ô, Cassiano, você falou do POD, eu quero ver se a Brahma vai patrocinar o Alan. Viu? É Brahma verdade. paga nós. Ambev, né, aliás. Ambev paga nós. Eu só Ô, sei que Cassiano, nesse você quer papo deixar que o a seu gente. contato aí, o seu Instagram, alguma coisa assim, ou... É só fazer um jabá, né? Esse é o momento jabá do podcast, né? A gente já Show de falou que seu bola. canal é o canal Multiverso, né? Tá no YouTube, é só procurar Multiverso. Às vezes pode ser que não apareça, você vai ter que colocar Multiverso Cassiano no YouTube. Eu acho mais fácil procurar por Cassiana De Biasi, que daí não tem erro. Com certeza, não tem erro não. Já tá aqui um dos poucos canais que eu tenho sininho. Ai, coisa boa. Então tá, gurizes, valeu demais, adorei, show de bola. Muito obrigado por esse convite e vou ficar aí no aguardo da gente fazer uma nova rodada de bate-papo. Show de bola, a gente que agradece, viu? Então tá. Pessoal, aqui a gente encerra mais um podcast com a grande Cassiana aí. E para vocês que gostaram do bate-papo, não precisam de se preocupar que a gente vai ter uma próxima rodada. Deixa aí nos seus comentários aí no Instagram, tanto da Cassiana quanto no Instagram do PrimataCast, para que a gente, no próximo conteúdo que a gente venha conversar, a gente também tire as dúvidas de vocês. Beleza? Fiquem com Deus. Cassiana, muito obrigado. Alan, Valeu. muito obrigado pela companhia novamente e até o próximo podcast. Valeu!